Olá, meus irmãos de fé. No vídeo anterior, que eu disse que ia ser breve, eu falei 16 minutos. Então, hoje, vamos ver se nessa pergunta 69, se eu vou realmente ser breve. Vamos lá. Nós somos coagidos a pecar pelo pecado original? Refletimos sobre o pecado original no vídeo anterior. E a pergunta de hoje, ela está querendo saber se por causa deste pecado original, nós somos tentados, convencidos, como se o pecado original ficasse nos instigando a pecar. Isso acontece? Então, vamos dizer a resposta do Yucat, que é não. Todavia, o ser humano está profundamente ferido pelo pecado original e inclinado a pecar. Foi o que eu falei no final do vídeo anterior, de certa forma, antecipando a resposta, né? Não obstante, é capaz de fazer o bem com a ajuda de Deus. Você veja, o pecado original, ele não nos instiga, ele não continua atuando na nossa vida por causa de quê? Por causa do poder da graça batismal. A graça santificante que atua na vida do indivíduo, na vida de cada um de nós, depois do batismo. Ponto. Agora, apagado o pecado original, fica ainda as consequências deste pecado, as inclinações deste pecado que estão aí trabalhando na vida. Como é o que está, né? Imagina uma pessoa que é submetida a uma grande quantidade de veneno. Ela sobrevive, pode sobreviver, mas vai haver consequências. O veneno sai do seu corpo, mas tem algum tipo de consequência. Pessoas, por exemplo, que nunca mais recuperam a sua saúde como era, né, depois de uma grande exposição a uma determinada arma biológica, como é o caso das guerras que acontecem por aí, pelo Oriente Médio e em outros lugares do mundo, né, onde pessoas cruelmente atentam contra a vida umas das outras com armas biológicas. Se a pessoa não morrer, mesmo que ela se recupere do vírus não, vírus, alguns também é vírus, né? Mas das bactérias, das coisas que estão ali naquela bomba biológica, depois as consequências vão tirar a saúde da pessoa, o resto da vida, né? A pessoa vai viver com sequelas, sem falar na sequela espiritual, né? Porque o trauma de estar diante ali de uma guerra é algo tremendo, né? Então, mas aqui se diz que o pecado original não continua atuando depois do batismo. Ele não atua, não tem mais força sobre nós. Esse veneno já não nos faz mal. Porém, ficou a marca, ficou a sequela, né? Então, é possível viver sem nunca pecar? Aliás, não é pergunta, não. Eu li equivocadamente, né? É uma afirmação, isso. É possível viver sem nunca pecar. É possível, afirma o catecismo. Na realidade, porém, pecamos constantemente pelo fato de sermos fracos, nécios e seduzíveis. Um pecado forçado não seria, aliás, um pecado, porque o pecado envolve sempre a liberdade de escolha, né? Se você diz, eu fui obrigado a pecar. Não, não foi obrigado a pecar. É uma coisa que não se liga com a outra. É indiscutível isto. Se você foi obrigado a fazer uma coisa que você não queria fazer, e esta coisa era errada, então você não pecou. Porque o pecado exige liberdade. Se o pecado original lhe obrigasse a alguma coisa, de certo modo, e você não tivesse culpa disso, então não se poderia falar de pecado, porque você não estaria consciente daquilo que está fazendo. Então, o pecado original, ele ficou lá, deixou a sua consequência aqui, a sua sequela mal
maldosa, né? Por dizer assim, sequela perniciosa. Mas isso não é presença dele. Ele já saiu. O veneno já saiu da sua vida no batismo. Mas, porém, todavia, conquanto está aí a natureza humana fraca, débil, que muitas vezes vê a situação de pecado, é atraído por essa situação de pecado e depois se arrepende. Porque o demônio, ele é muito astuto, né, meu povo? Ele vai fazer você cair em pecado quantas vezes forem possíveis, porque o pecado é sempre atraente. Aquela música do Padre Zezinho, né? Laranja Lima só é doce no momento. Depois é amarga até demais. O que o Padre Zezinho está cantando ali? Ele está cantando o pecado. O pecado, no momento, ele é atraente, é doce, saboroso, satisfatório, etc, etc. Depois, o que fica no lugar? Nada, só o vazio. O demônio, quando ele vem, ele lhe usa, depois joga fora e lhe deixa no vazio, na sofreguidão. Basicamente isso. Então, meus irmãos de fé, temos mais uma pergunta ainda sobre o pecado, mas isso fica para amanhã. Por hoje, terminamos aqui. Um grande abraço a você e até o nosso próximo vídeo.